Olá, Noah, tudo bem? Como vocês estão? Aproveitaram o meu recesso? Conseguiram descansar? Conseguiram ali, ó, refrescar a cabeça nessas semanas? Então, turma, hoje é um vídeo de instrução sobre a nossa recuperação. As atividades referentes ao segundo semestre, ou seja, o terceiro e quarto bimestre, vão ser iniciadas na semana que vem. Hoje, essa semana é uma semana ainda de atividades referentes ao segundo bimestre e a recuperação do primeiro semestre, perfeito? E eu vou aqui conversar um pouquinho do que eu quero que vocês, como que vocês realizem essa recuperação a respeito de ciências, certo? Vocês já devem ter visto que ela consiste em dois textos. Perfeito? Um texto, ele tem ali um pouco do conteúdo que foi mais conversado durante o primeiro bimestre, e o segundo texto, ele tem um conteúdo que nós vimos um pouco mais no segundo bimestre. O primeiro texto, o assunto que vai nortear toda a discussão é a importância da química na indústria, certo? Então, esse é o primeiro assunto. Eu disponibilizei ali, ó, dois sites para vocês realizarem uma consulta, um que fala bem da questão da indústria química e outro que é uma tabela periódica bem interativa, que ambos vão ajudar muito vocês a desenvolverem esse texto, uma consulta e também para responder as perguntas que eu estou propondo. Basicamente é o seguinte: as perguntas, eu quero que vocês respondam todas as perguntas num caráter único. Vocês escrevam um texto que englobe essas respostas. Não interprete nem como perguntas, interprete mais como dicas para nortear o seu texto. Perfeito? Bom, então, primeiro assunto é a importância da química. O que eu quero ali, ó? Quais são os pontos que eu falei que eu quero que são relevantes no seu texto? Aqui, ó, como você definiria a indústria química? Qual a importância da evolução dessa indústria ao decorrer da história, certo? Daí aqui, ó, quando eu falo, escolha um elemento químico da tabela periódica e escreva as suas características, número atômico, distribuição eletrônica, características de propriedades físico-químicas, eu quero que você escolha qualquer elemento da tabela periódica. Você pode escolher qualquer um, aquele que você tiver mais curiosidade. Escolha ele e escreva. Eu quero que você coloque o número atômico dele, a massa atômica dele, como que é a distribuição eletrônica dele, qual que é a posição dele na tabela periódica, porque é uma forma de eu entender que você sabe localizar aquele elemento químico, você sabe identificar as propriedades daquele elemento químico, perfeito? Quarta pergunta: como a indústria utiliza esse elemento que você escolheu? O que é esse elemento? Isso já entra com a última pergunta para nortear também a conclusão do seu texto. Quais são as aplicações que esse elemento que você escolheu possui no nosso dia a dia? Então pense dessa seguinte maneira: se você vai escolher um elemento químico, qual que é a importância desse elemento químico que você vai escolher no nosso dia a dia? Aonde que ele está? Ele é um metal? Ele é um ametal? Se ele é um metal, ele participa de alguma liga metálica específica? Ele conduz uma corrente elétrica, mais corrente elétrica? Como que é? Ele é um metal nobre? Ele não é um metal nobre? Então eu quero que o seu texto englobe esses aspectos, perfeito? E mostrando as aplicações daquele determinado elemento químico no nosso dia a dia. Turma, muito importante, nós temos 180 elementos na tabela periódica. 180 elementos na tabela periódica. É muita coisa. Então, eu espero que não exista muitas repetições, perfeito? E pelo menos ali, cada um escolha o seu elemento, faça uma busca ali. Esse site aqui da tabela periódica interativa que eu disponibilizei para vocês, ele mostra muito disso para vocês, as propriedades físico-químicas, algumas características, algumas aplicações. Então fiquem à vontade para escolher o seu elemento químico e se divertir até, digamos assim, sanando as suas curiosidades a respeito de um elemento químico diferentão. Pega aquele lá que você não é tão comum, que você vê aquele nome meio esquisito na tabela periódica e pergunta: meu, o que é isso? E usa ele, perfeito? Então eu vou levar isso em consideração, para que não troque, não façam, evitem fazer o mesmo elemento químico, certo? Existe uma diversidade muito bacana. Outra coisa também, que eu já vou antecipar aqui, os sites que eu estou fornecendo para vocês é com base de consulta, não é para você fazer uma copia e cola do que está no site. Eu quero que você leia, interprete aquilo ali e escreva com as suas palavras, certo? Os textos, tanto o primeiro como o segundo texto,
uma página ali de digitação é suficiente, turma, certo? Não precisa mais do que uma página. Um texto que engloba essas características, no máximo uma página para cada um, eu vou ficar satisfeito. Porém, deve englobar essas questões que eu estou comentando com vocês. Então, primeiro texto, espero que tenham sanado qualquer dúvida. O segundo texto, o assunto norteador é ondas eletromagnéticas em nosso cotidiano. Vocês já perceberam que eu gosto muito de tudo que é aplicado no nosso dia a dia, né? Então, para mostrar como que ciências está presente em nosso dia a dia, e essa é a função dessa atividade. Você verificar que tudo que nós aprendemos na sala de aula existe um fundamento muito prático e que está ao nosso redor a todo momento, certo? O segundo assunto, então, é sobre ondas eletromagnéticas. É um assunto que eu comentei bem no finalzinho do segundo bimestre. Então, eu achei pertinente trazer ele aqui na recuperação, porque é uma maneira de vocês ficarem um pouco mais inteirados sobre esse assunto que é muito legal, certo? Quais são as perguntas que eu coloco ali para nortear o texto de vocês? A primeira, as ondas eletromagnéticas estão presentes no nosso dia a dia? Sim, não. Por quê? Certo? Como é organizado o espectro eletromagnético? Isso tem na apostila de vocês também, que eu até comentei no final da última aula do segundo bimestre. Ali, ó. Quais as ondas eletromagnéticas você consegue identificar no seu cotidiano? E por fim, ali, ó, escolha uma das faixas do espectro eletromagnético e fale sobre as aplicações tecnológicas que englobam aquela faixa. Turma, aqui dá para ir muito longe. Nós estamos falando ali, ó, de ondas de rádio, ondas de raio-x, radiação gama, espectro de luz visível, ondas de infravermelho. Tem uma gama muito bacana para você trabalhar aqui, certo? E uma diversidade de curiosidades para vocês sanarem também. Aí eu forneço nesse texto 3 sites de pesquisa para vocês consultarem e se basearem naquilo que ter um repertório para escrever esse texto, que também uma página é suficiente. Perfeito? Vou ressaltar que eu não quero copy e cola desses sites, certo? Eu quero que vocês escrevam um texto com as suas palavras, com o seu entendimento e com a sua visão sobre esses pontos no nosso dia a dia, certo? Estava com saudades de conversar com vocês, mesmo que seja por vídeo. Não vejo a hora de um possível retorno no futuro e que nós voltamos a estar em sala de aula conversando e debatendo ainda mais sobre ciências. Grande abraço, professor André. Aguardo aí a atividade de vocês e vamos com tudo nesse segundo semestre, certo? Até o próximo vídeo.